aula passada eu falei para vocês de alguns modelos, tá? Hoje eu vou continuar falando de modelos e vou falar agora de mais soluções das equações diferenciais ordinárias. Vou falar de alguns estudos qualitativos e, como eu disse, eu vou continuar trabalhando com modelos antes de entrar na técnica de solução de equação de primeira ordem, tá? Bom, então, na aula passada eu falei, se vocês lembram, de alguns modelos. Quais os modelos que eu falei? Eu falei do modelo de queda livre, falei do modelo de queda não livre, né, na queda que tem um atrito. Posteriormente eu falei sobre o modelo de crescimento populacional. Vou só dar uma lembradinha nele agora, porque eu vou explorar esse modelo agora um pouquinho, adicionando alguns detalhes nele aí, tá? Bom, então vamos lá, rapidinho vou falar sobre o modelo. Olha, o modelo de crescimento populacional, como eu disse para vocês na aula passada, o primeiro modelo, né, a primeira ideia do crescimento populacional era admitir que o crescimento populacional ou a variação da população, né, lembrando que como é que a gente mede a variação de uma determinada quantidade ao longo do tempo. Então, se eu supor que a minha população é uma função do tempo, olha aqui, ó. Se eu tiver que a minha população for uma função do tempo, ou seja, um P de T, população dependente do tempo, se você quer calcular a taxa de variação dela, o que é a taxa de variação? A taxa de variação é a derivada dela com relação ao tempo. Então, quando você calcula esta quantidade aqui, ó, dp dt, o que você está calculando basicamente? O que você está medindo? Que tipo de dinâmica você está construindo? Você está dizendo que você quer saber como a população varia com o tempo. Então, dp/dt é a taxa de variação da população com o tempo. Isso é instantâneo, tá? Quando eu digo instantâneo, é no tempo medido que você definiu. Pode ser instantâneo, pode ser em segundo, pode ser inclusive em dias, né? Instantâneo, mas depende dessa quantidade t aqui que você tem, tá? Mas quando você faz a derivada de p em relação a t, você está calculando o quê? Como esta população está variando, tá? Então, o primeiro modelo de crescimento populacional, como eu disse para vocês, foi aquele modelo no qual a gente imagina que a população ela cresce proporcionalmente à população que está no meio, tá? Então, o que quer dizer isso, né? Dizer que a população cresce proporcionalmente à população. É dizer que satisfaz isso aqui, ó. Crescer proporcionalmente à população quer dizer isso aqui, ou seja, que a variação, a taxa de variação, ela é proporcional a quantidade de população que eu tenho lá dentro, tá? Obviamente, como eu disse para vocês, a gente não trabalha com a quantidade, não trabalha com esse símbolo aqui, né? Esse símbolo de proporcionalidade. Eu tenho que trocar para uma igualdade, né? Como é que a gente troca o símbolo de proporcionalidade para uma igualdade? A gente coloca um igual e uma constante de proporcionalidade. Então, o que está escrito aqui é exatamente o que está aqui, tá? Só é a forma matemática mais fácil da gente identificar. Bom, aí a gente tem o que, né? Este é o modelo que a gente tem para crescimento populacional. Qual o problema deste modelo, como eu disse para vocês? Quando a gente resolve este modelo, a gente vê que a solução desta equação, a população vai crescer infinitamente. Se o tempo for aumentando, a população vai crescendo. Isso não é razoável de acontecer, tá? Então hoje eu vou falar de outros modelos no qual a gente coloca uma razoabilidade, né, nesses tipos de modelo aí, tá? Bom, então o que a gente tinha? A gente tinha esse modelo aí, né? E eu vou mostrar como é que foi a técnica de solução desse modelo. Ó. A técnica usada para resolver a equação diferencial, porque aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária para poder resolver. Qual é a técnica de solução que eu utilizei para resolver essa equação diferencial ordinária aí que está circulada em vermelho? Foi a técnica de separação de variável. Como é que foi essa técnica aqui? Lembrando, tá? Porque já falei na aula passada. Lembrando, o que é feito? Ó, eu tenho a minha EDO. Perceba que a minha EDO ela tem duas variáveis. Quais são as variáveis? A variável P
e a variável t, tá? A variável t é o parâmetro livre, que é a variável independente. O parâmetro p, que é exato, o parâmetro que eu quero saber mesmo, é a variável que a gente chama de dependente. Por que dependente? Porque ela depende do t. Eu vou encontrar p, a população, como uma função da variável t. Por isso que ela é chamada de dependente e a t de independente. Mas as variáveis que eu tenho são p e t. E k é uma constante, tá? Então a constante não atrapalha em nada na brincadeira. Como é que é a técnica de separação de variável? A técnica de separação de variável, a gente passa uma variável de um lado da igualdade e a outra variável do outro lado da igualdade, tá? É assim que a gente faz. Só um detalhe, ó. Os diferenciais, eles não podem ficar embaixo, eles têm que ficar em cima, ou seja, no numerador. Então o que eu faço? Ó, então do lado esquerdo eu deixo o dp, porque se eu passasse ele para lá, ele viria para baixo. E para o lado direito eu passo o dt. O dt está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Só lembrando, né, que eu estou fazendo aqui é mais ou menos um absurdo matemático, porque dp dt, isso aqui não é dp dividido por dt. Isso aqui é o operador de dt aplicado em p, tá? Isso aqui que é o correto matematicamente. Só que se eu fizer isso que eu estou fazendo aqui, funciona. Funciona porque formalmente a gente pode mostrar que vale a gente fazer esse cálculo aqui, tá? Então eu admito, eu assumo que isso aqui de fato é uma razão, é um dp dt. Aí eu deixo o dp do lado esquerdo, passo o dt multiplicando. E o p que está do lado de cá, ele vai ter que ficar junto com o dp. Então eu passo ele dividindo. Ó. Então ficou com esta equação aqui. Separação de variáveis, por quê? Porque de um lado da igualdade ficou as variáveis p, não tem t aqui, e do outro lado tem dt. Você fala, professor, ficou a constante. Bom, constante tem problema, tá? Constante não atrapalha na solução. O que é importante é a variável que a gente está fazendo a conta. No caso, p de um lado e dt do outro. Aí o que a gente fez? A gente deu aquela integradinha dos dois lados. Ó, passei a integral do lado esquerdo e a integral do lado direito. A integral do lado esquerdo, que é a integral desta função aqui, deu o quê? Integral de dp sobre t dá logaritmo mais uma constante. E a integral de dt? Dt é moleza, né, de fazer integral. Ó, cai uma constante. O que eu falei para vocês que ela não atrapalha a integral? O que a constante faz em relação à integral? Ela sai para fora da integral, tá? Então ela sai fora da integral, integra só dt, integral de dt é t. Então essa integral aqui vai ficar kt mais c2. Bom, voltando com as integrais nessa igualdade que eu tinha, né? Nessa aqui, cadê? Nessa aqui, né? Voltando às integrais que eu tinha na igualdade, eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, nessa linda equação. Tá? Aí o que eu faço? Tem duas constantes, né? Precisa de duas? Não, eu posso passar uma constante de um lado, chamo C2 menos C1 de C e fico com essa coisa linda aqui. Tá? Terminei a equação, a integral eu terminei. Tá? Só que eu quero manipular essa expressão. Por que eu quero manipular essa expressão? Porque eu não achei P em função de T, que você está vendo? Não é P em função de T nessa expressão. O que eu tenho? Eu tenho logaritmo neperiano de P como função de T. Eu quero fazer o quê? Eu quero explicitar. Eu quero obter uma forma explícita de P em relação a T. O que é fazer isso? Eu vou remover o logaritmo. Como é que eu posso remover o logaritmo? Eu posso chegar aqui, passar a borracha e apagar, mas obviamente eu estou fazendo errado fazendo isso, né? A forma correta de remover o logaritmo é linearizar. E como é que eu faço isso? Eu uso essa identidade aqui, olha. Essa linda identidade aqui. Qual é a identidade? Que E elevado a logaritmo de A dá A, logaritmo neperiano, né? Na verdade, a identidade que eu uso é essa aqui, ó. É B elevado a log de BA igual a A. Então, quando o logaritmo aqui tem a mesma base B aqui, então é como se cancelasse e sobrasse só o A. Por que isso? Porque o logaritmo é a aplicação inversa da exponencial. Aqui
o E é a base do logaritmo neperiano, tá? Então por isso que quando é E elevado a logaritmo neperiano de A, vai dar A, cancela, né? Então eu uso essa identidade aqui, né? Ou seja, eu coloco o E elevado a logaritmo de P de um lado, que é o que eu fiz aqui, ó. E elevado a logaritmo de P de um lado, e do outro lado da igualdade eu coloco o que tem do outro lado, que é KT mais C. Então ficou o quê? E elevado ao KT mais C. E elevado ao logaritmo de P deu P de T, beleza, já achei o P de T. E E elevado a KT mais C, eu aplico a propriedade de potência da direção inversa, né? Então, EKT vezes EC, eu chamei isso aqui tudo de C. Por que eu estou repetindo isso de novo? Porque isso aí a gente usa inúmeras vezes, tá? Esse procedimento de resolver EDO é usado inúmeras vezes. Bom, então ficou o que? A minha solução ficou essa solução linda aqui, ó. Tá vendo? Então ficou P de T igual a C EKT. Isso aqui, como eu comentei com vocês, ela é chamada de solução geral, tá? Por que solução geral da EDO? Porque ela dá a classe de soluções, tá certo? Lembra que eu não disse qual era a população inicial que eu tinha no ambiente lá que eu quero calcular o crescimento populacional. Podia ser 10 pessoas, 40, 400, tá? Então, esta constante C aqui, ela tem que ser determinada por uma condição que a gente chama de condição inicial do problema, tá? Quando a gente resolve a IDO puramente, a gente acha uma classe de solução, tá? Que a gente chama de solução geral. Para a gente explicitar uma única solução do meu problema, eu preciso dar o que a gente chama de condição inicial. Ou seja, se eu estou resolvendo um problema populacional, eu tenho que dizer qual a população inicial no momento em que eu faço a medição minha, né? Eu começo a medir ou começo a construir a minha dinâmica do problema. Então, esta condição inicial é importante para eu conseguir achar a solução da minha equação. Só um detalhe antes de continuar aí, né, para a gente achar a solução inicial, o que eu fiz? Eu fiz um estudo comparativo da solução, tá? O que era o estudo comparativo da solução? Eu fui verificar o que acontecia com a solução, tá? Então, por exemplo, se o C for maior do que zero, você fala, professor, como é que eu sei que o C é maior do que zero? Olha, o exponencial elevado a qualquer potência, lembra que esse C ele veio do exponencial elevado a uma constante? O exponencial elevado a qualquer potência vai dar um número positivo, tá? Então, uma certeza absoluta que eu tenho é que o C é maior do que zero, tá certo? E o K pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Vou explicar para vocês. O que o K está medindo? Vamos voltar lá para o modelo? Vamos voltar no modelo. Você está vendo aqui da onde que saiu o K? O K ele sai daqui, não é isso? Então o K ele está dando, a grosso modo, a taxa de crescimento ou decrescimento da população. Quando o K é positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que dp dt vai ficar K vezes P. População negativa não faz sentido. Você não fala que existe. Eu tenho população menos 50 pessoas. Não tem sentido isso, tá? População negativa não tem sentido. Então, P sempre é uma quantidade positiva. Então, se o K for maior do que zero, o que acontece? O meu dp dt vai ser o quê? Só comparar, ó. P é positivo, K positivo, então eu vou ter que o dp dt é maior do que zero. dp dt maior do que zero quer dizer o quê? Que a variação da população é positiva. Se a variação da população é positiva, quer dizer o quê? Que a população está crescendo. Então, quando você tem uma quantidade que tem variação positiva, a quantidade cresce, tá? Então, quer dizer que P está crescendo. Aí você fala, professor,
Faz sentido o K negativo? Até faz. O que seria, qual seria o significado se o K fosse negativo? Se o K fosse negativo, o que você teria? Só olhar de novo a comparação. Ó. Se o K é negativo, o P não pode ser negativo. Então você teria uma coisa negativa vezes uma coisa positiva. Você teria que dp dt é o quê? Menor do que zero. Se o dp dt é menor do que zero, para pensar um pouquinho, quer dizer que a variação da população ela é negativa. Então, se o dp dt é menor do que zero, quer dizer que a população está decrescendo, tá? Então, faz sentido a gente analisar o caso em que o K é maior do que zero, ou seja, que você tem uma população crescente, que é o mais natural de acontecer, né? A população ela vai ser decrescente quando você vai tiver algum, sei lá, um veneno, alguma coisa do tipo, né? Que a taxa ela vai decrescendo proporcionalmente à população. Então, por exemplo, imagine que você coloque um germicida e aí você quer estudar qual a porcentagem do decaimento com que essa população morre, tá? Aí o K faz sentido ser negativo, tá? Nessas situações faz sentido. Mas olhando aqui para o meu problema, então vamos fazer a análise qualitativa do problema. Ó. Então, se o C for maior que zero e o K for maior que... O C é maior que zero sempre. Mas se o K for maior que zero, o que é que você tem? Você tem que a minha população ela vai ser C vezes exponencial de uma quantidade positiva vezes T. Exponencial com expoente positivo crescente, ela tem esse comportamento aqui. Então, o gráfico da população seria assim, ó, em T igual... Para cá não faz nem sentido a gente pôr para trás, tá? Porque T negativo não faz sentido. Vou até apagar aqui. Então, inicialmente, para T igual a zero, eu teria a população C, né? Se você colocar T igual a zero aqui, você veria que P é igual a C, e a população é o que? Ela é crescente, tá? Aí você fala, professor, para onde que está indo essa população? Ela está indo para mais infinito, tá? Ela está crescendo infinitamente, não vai parar nunca, o crescimento está só aumentando. E a gente sabe que crescimento exponencial, o negócio cresce rapidamente mesmo, tá? Se em 1 minuto ela dobra, né? Em 2 minutos ela quadriplica, e em 3 minutos ela fica 8 vezes maior e assim vai, tá? Vai crescer muito rápido. O crescimento exponencial é absurdamente rápido, tá? Para você ter uma noção de como o crescimento exponencial é rápido, o número E ele é maior do que 2, é 2, qualquer coisa. Vamos fazer o processo, se fosse o crescimento, ao invés da potência E fosse a potência 2, o E cresce mais rápido ainda que a potência 2, que eu vou mostrar para vocês. Olha para você ver. Então, ó, 2 elevado a 1 dá o quê? Imagina então. Então, após 1 hora, você teria 2 indivíduos. Após 2 horas, supondo que o tempo fosse horas. Podia ser horas, dias, anos. Só pensa na unidade de medida assim como essa quantidade 2 aqui. Então vai ficar o quê? Ó? 2 elevado a 2 dá quanto? 4. 2 elevado a 3 dá 8. Vamos embora, vou até 2 elevado a 10. Ó. 2 elevado a 10 dá 1024. Tá certo? 1024, vamos pôr uma coisa aproximadamente 10 a terceira, só para ficar fácil da gente fazer um cálculo aí. Supõe então depois de 60, ó, 2 elevado a 60. O que é 2 elevado a 60? É a mesma coisa que 2 a 10 elevado a sexta, né? Então eu ficaria o quê? Ó? 2 a 10, 10 a terceira, né? Então fica 10 a terceira elevado a sexta. Isso aqui dá 10 elevado a 3 vezes 6, 18. Então isso aqui vai dar 1 seguido de 18 zeros. Olha como o crescimento disso é rápido, tá? Nem cabe 18 zeros aqui, ó. É 100, milhão, bilhão, trilhão, dá muita coisa aí, né?
Então, olha como é que é rápido. Então, o crescimento exponencial é mais rápido ainda que a potência de 2. Bem mais rápido que a potência de 2. Então, você veja, né? O crescimento exponencial, ele é absurdo, ele é muito rápido, tá? Então, por isso, o crescimento exponencial para uma população a longo prazo não faz sentido nenhum. Aí você pode perguntar, professor, e se o K fosse negativo, o que aconteceria? Vamos lá, fazer análise. Se o K for negativo, ó. Porque o K negativo pode acontecer, como eu comentei com vocês. Não tinha colocado aqui, mas eu posso colocar agora. Se o K fosse negativo, você teria P igual a CKT com o K negativo aqui, tá? Então, K menor do que zero. Olha o que acontece com o gráfico da população. Ela ficaria assim, ó. Em t igual a zero é a quantidade da população C que a gente tem, tá? Porque se você colocar t igual a zero aqui, vai ficar e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então, vai dar a população C. A exponencial com potência negativa, ela é para baixo, né? Ó. O gráfico é assim, ó. Então, o que está acontecendo com a população se o K for negativo? A população está tendendo aonde? A zero. Então, a população está tendendo à extinção, tá? Está tendendo a acabar. Tá certo? Bom, continuando aí, né? Depois de fazer essa análise... Diga. Não zera porque a exponencial é assintótica. A função exponencial é assintótica, ela nunca se anula, tá? Ela vai tender a zero rapidamente. Então, depois, sei lá, de 10, se colocar um t igual a 10 aí, você vai ter que a população vai ser 0,1. Faz sentido população 0,1? Não, não faz. Mas ela, bom, depois que ela baixa de 1, para mim já é zero, tá? Mas ela tende a zero assintoticamente. É claro que se fosse um modelo realístico, a gente parava ele antes de chegar no t igual a mais infinito, tá? Porque você vai chegar rapidamente em t igual a 0,1. 0,1 a gente já sabe que não pode ser um indivíduo. Mas a função exponencial, ela nunca se anula, tá? Então, no modelo de função exponencial, obviamente, isso é uma aproximação, tá? De nada. Bom, então como é que a gente acha a solução única do problema? O que a gente monta para achar a solução única, como eu comentei com vocês? Eu monto o problema de valor inicial, que é o quê? Eu dou a EDO, que gera a dinâmica do problema, e forneço o quê? Forneço o que a gente chama de condição inicial. A condição inicial é dizer o quê? Qual a população que existe no tempo t igual a zero, tá? Então, a condição inicial é o valor da variável que eu quero achar no tempo t igual a zero. Fazendo isso, e depois de fazer umas continhas aí, a gente chega à conclusão que a população inicial nossa vai ser a constante C, é só acompanhar o cálculo que está aí. E, finalmente, eu encontro que a minha expressão é dada por essa... A expressão da população é dada por esta quantidade aqui. Tá certo? Agora, vamos lá. Então, hoje eu vou colocar o quê? Vamos colocar um modelo populacional aí um pouquinho diferente. Vamos supor que no nosso modelo populacional tenha o que a gente chama de predadores, tá? Então, suponha que tem uma situação que você tenha predador no seu modelo populacional. Então, vou ler aqui só para a gente situar lá depois. Ó. Então, vamos supor que hajam predadores e retirem uma quantidade gama no período de tempo considerado. Então, imagine que os predadores matem a cada período de tempo. No período de tempo, qual o período de tempo? Que está sendo medido o crescimento populacional. Mate uma quantidade gama de população P. Como é que ficaria o modelo nesse caso aqui, tá? Então, eu vou apagar aqui e já coloco o predador no modelo. Ó. Esse é um modelo de crescimento populacional, que está dizendo que a variação da população P, ela é proporcional à quantidade de indivíduos que eu tenho na minha população. Tá certo?
Agora vamos enfiar o predador lá dentro. O que, que o predador faz? Ele mata, ele come. Então ele está retirando a população. E quanto que ele está retirando da minha variação da população? Ele está retirando uma quantidade gama. Então isso aqui, né, menos gama, isso aqui representa os predadores, tá? Ó, isso aqui representa o predador removendo indivíduos, tá? Então, para a gente criar um modelo ou adicionar informação no modelo, o que, que a gente faz? A gente não constrói um novo, a gente pega um que já existe e melhora, tá? Isso é o processo de modelagem, tá? Então, modelar um fenômeno físico é o que? O fenômeno físico, químico, biológico, social, é fazer o que? Você propõe o modelo, verifica se esse modelo está de acordo com a realidade. Se não tiver, você faz o que? Calibra, recalibra, arruma, melhora, tá? Então isso que é fazer o processo de modelagem dentro do problema. A gente não quer o perfeito, a gente quer aquilo que represente um determinado fenômeno, tá? Então a gente faz o que? Propõe o modelo inicial, a gente quer adicionar informação, então a informação pode ser adicionada no modelo antigo que já tem, tá? Bom, então vamos lá. Então, o problema de valor inicial neste caso agora vai virar qual problema de valor inicial? Vai ficar este aqui, ó. Este aqui que eu vou circular, ó. Esta é a equação, a dinâmica que eu tenho que resolver, e esta é a condição inicial do problema. Tá bem? Vamos resolver a minha EDO aí? Eu deixei pra gente, eu não resolvi não, eu deixei pra gente fazer junto aí a conta, né? Então, qual técnica que eu posso usar para resolver essa IDO? Então, vamos resolver, né? Então, vamos resolver a IDO. Ó, para a gente resolver o PVI, isso aqui é chamado de PVI. O que, que é PVI? Problema de valor inicial. Por que problema de valor inicial? Porque o problema é esse aqui. O valor inicial é esse aqui, tá? O valor inicial é a condição inicial que você dá. E o problema específico é o modelo que você está resolvendo. Então, o PVI, o problema de valor inicial, é a EDO mais a condição inicial. No caso da EDO de primeira ordem, eu preciso só de uma equação, uma condição inicial. Quando a gente for ver a equação de segunda ordem, vocês vão ver que eu preciso de duas condições iniciais. Se eu fosse resolver uma de terceira ordem, eu precisaria 3 e assim sucessivamente. A ordem da equação diferencial, lembrando, eu vou falar isso mais tarde, mas só para a gente já ter um gostinho aí, a ordem da equação diferencial é a mais alta derivada que aparece em equação diferencial, tá? Então, se você tem uma equação diferencial que tem uma derivada segunda, você vai precisar de duas condições iniciais para formar o seu PVI. Se você tem uma derivada terceira, você precisa de 3 condições iniciais e assim sucessivamente, bom? Então, vamos resolver a IDO primeiro, tá? Essa IDO que está aqui, dá para eu resolver usando a técnica de separação de variável, tá certo? Como é que eu posso resolver isso aqui utilizando separação de variável? Então, eu poderia escrever assim, ó, dp dt, né, igual a kp menos gama. O que que eu faço? Eu passo o t de um lado e o que não é e o p de outro lado. Então, eu vou passar assim, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar dp, vou passar o dt primeiro, ó. Vai ficar kp menos gama vezes dt, tá bom? Ó, passei. Eu quero passar o p para o lado de lá. Tá? Quando eu falo passar o p para o lado de lá, eu quero passar o p aqui que está do lado direito para o lado esquerdo. Não dá para eu passar só o p, mas dá para eu passar toda esta parcela que está entre parênteses. Eu posso passar ela dividindo, tá? Então, passando para o lado de lá, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, dp sobre kp menos gama igual a dt, tá bom?
Faço assim. Você fala, professor, por que você não deixou a constante do lado de lá? Bom, eu poderia ter deixado o K do lado de cá. Aí ficaria assim, também poderia. Talvez fique melhor, tá? Assim, ó. Vou fazer desse jeito aqui ainda, ó. Eu vou tirar o K em evidência. Então vai ficar assim, ó. P menos gama K dt. Então eu passo isso tudo agora para lá, para o lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó. dp sobre P menos gama K igual a K dt. Você fala, professor, por que você deixou o K do lado direito e não passou junto? Você poderia ter passado junto? Poderia. Poderia, mas por que eu não vou passar junto? Só para ficar parecido com o anterior que eu tinha feito. Lembra? Porque eu deixei o K do lado direito junto com o T. Tá? Faz diferença na hora de resolver IDO? Não. A solução da IDO passando todo mundo para o lado esquerdo ou deixando o K do lado direito junto com o dt, a resposta vai ter que ser a mesma, tá? Não vai mudar a resposta. Eu só passei para o lado, deixei o K do lado esquerdo aqui para poder ficar parecido com o caso anterior que eu tinha resolvido, que tinha esse K dt do lado direito, tá? Porque eu gosto de ter simetria na solução. Só um detalhe, o que eu fiz aqui, ó? Você viu que tinha um K multiplicando P aqui, o que eu fiz? Eu tirei o K em evidência. Aí você fala, professor, quando você tira o K em evidência do P, eu entendo, né? Porque o K é em evidência do T. Mas no gama não tem K. Como é que a gente pode tirar em evidência o K do gama? Olha o que eu fiz. Eu, ao invés de deixar escrito gama, eu escrevi gama dividido por K, tá? Faz a multiplicação de novo, a distributiva, ó. K vezes P vai dar KP, o que está aqui, e K vezes gama K, cancela K com K, vai dar gama. Tá? Então, quando você tira em evidência uma quantidade, que no caso aqui foi o K, se uma das parcelas não tem essa quantidade para você tirá-lo em evidência, ela vem dividindo, tá certo? Esse processo na modelagem é usado muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca deixar o problema simétrico, comparável a um problema anterior. Tá? Então, por isso que eu deixei o K junto com o dt aqui. Poderia ter passado tudo junto? Poderia, mas eu até fiz no primeiro momento, mas eu falei, não, vou deixar igual para ficar parecido com o que a gente tinha, tá? Então, apliquei aqui a técnica de separação de variável, ó. Do lado esquerdo só tem P constante, não tem problema, constante não atrapalha na brincadeira. E do lado direito só tem T e constante. Constante também não atrapalha na brincadeira, tá? O que a gente faz? A gente integra dos dois lados, ó. Então eu integro dp sobre P menos gama K. Quanto que vai dar isso? Vamos ver. E integro o KDT. O KDT eu já integrei, então olha que legal, né? Então por que a gente tenta manter a simetria de um problema com o outro? Porque se a gente já fez o cálculo anterior, a gente pode aproveitar o cálculo anterior, tá bem? Então isso é importante para a gente conseguir resolver o nosso problema. Bom, então vamos lá. Como é que vai ser a solução desta integral aqui? Só um detalhe. Muitas vezes, quando a gente está resolvendo a integral, a gente pode se lembrar do que foi feito em cálculo 1, tá certo? Então, às vezes a pessoa está mais acostumada a fazer integral olhando para as contas que foram feitas em cálculo 1. Vou fazer um adendo aqui, tá? Vou fazer um rascunhinho. Então, um rascunho. Essa integral aqui, ela é exatamente essa aqui, ó, dx sobre x menos a. Tá certo? Exatamente essa integral que você fala, professor, por que é igual? Olha, só pegar o P e trocar por x, né? E gama sobre K é uma constante só, então eu chamei de A. Para que chamar de uma constante gama sobre K? Então na integral aqui a gente pode usar aqui, o que está aqui. Quanto que dá essa integral aqui? Essa integral que está aqui, ela dá ln de x menos A mais constante. Tá certo? Então, essa integral aqui, ela tem como resposta isso aqui.
tá? Como é que a gente chega nessa integral aqui? Você pode usar a substituição simples, né? Chamar x menos a de um u e fazer a integral. Como eu disse para vocês, não vou apresentar aqui, não vou ensinar vocês a aplicar técnica de função de uma variável aqui, tá? O que eu posso fazer no momento que a gente for fazer integral é pegar uma tabela de integral, quando eu não souber qual é a integral, não lembrar exatamente qual é a integral, pego uma tabela de integral, isso vocês também podem usar, e a gente faça a integral para a gente chegar na resposta final. Tá? Eu não tenho uma tabela de integral, eu não trouxe hoje, porque eu acredito que eu não vou usar a tabela de integral hoje. Mas na próxima aula eu já vou usar. Então na próxima aula eu vou trazer uma tabela de integral, vou mandar para vocês por e-mail e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar essa tabela de integral. Bom, então olhando para esta integral que está aqui, a gente agora mapeia, né? Então a gente volta com o x sendo p e o a gama sobre k. Então a solução disso aqui daria ln de p menos gama k mais uma constante que eu vou chamar de C1, tá certo? E a outra integral, a integral de k dt, ela vai ficar kt mais C2, tá certo? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, a integral de dp sobre p menos gama gama k, né? Deixa eu voltar lá. Isso. Igual a integral de k dt, que é essa aqui que eu tinha, né? Eu tinha EDO, passei a integral dos dois lados e achei como resposta isso aqui, ó. ln de p menos gama k igual a kt mais c. Você fala, professor, por que ficou C? Lembra que eu fiz naquele caso anterior? Essa integral aqui, esta, né? Que a gente está fazendo, deu como resposta o quê? ln de p menos gama k mais C1. Essa deu o quê? kt mais C2. Então ficou um mais C1 e aqui um mais C2. Eu quero uma constante só, para que ficar carregando esse monte de constante, tá? Então eu troco C1 menos C2 por uma constante C. Lembra? Esse processo a gente sempre faz. Para que ficar carregando duas constantes? Duas constantes não faz sentido nenhum, tá? Só aumenta a nossa dificuldade na hora de resolver as integrais, tá? Bom, agora o que a gente faz? Lembra, ó, a resposta que eu cheguei aqui não foi a resposta que eu esperava chegar. Por quê? Porque eu achei, não é p como função de t, está achando o logaritmo de p como função de t. O que eu faço? Eu linearizo. Então, ó, usamos que exponencial de logaritmo de a é igual a a. Então, fazendo isso, o que a gente tem? Ó, e elevado a ln de p menos gama k é igual a e kt mais c. Então aqui cancela, então vai ficar p menos gama a igual a quê? A e kt vezes e elevado a c. Lembra que a gente faz? A gente, no tempo t, desculpe, e elevado a c, a gente troca por c. Então vai ficar p menos gama, gama a não, é gama k, desculpe, não era a, aqui é k. Parece um a, mas é k. Ó, gama k. Então vai ficar c e kt. Passa o gama para lá, então p é igual a c e kt menos gama k. Tá bem? Fica assim a minha solução. Então, esta aqui é a solução da minha EDO, tá bem? Em função da constante C aqui, que eu não defini ainda, tá certo?
Como é que eu descubro qual o valor da constante C? Você fala, professor, mas tem mais de uma constante aí. Tem a constante K, a constante gama e a constante C. Bom, a constante K, ela vem da modelagem do problema. Ela está associada à taxa com que a população cresce. A constante gama também vem da modelagem do problema. Ela está associada à quantidade que os predadores comem num determinado período. A constante C, ela vem da integração, tá? Então, qual constante que a gente determina pela condição inicial? A constante determinada através da condição inicial é a constante que vem da integração, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente agora utiliza a condição inicial para deduzir quem é o nosso P0, quem é o nosso C, tá certo? Então, agora, usamos que P de 0 é igual a P0. Ou seja, no lugar do T eu coloco 0. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar P de 0, que é igual a P0, né? Pela condição inicial que eu dei. Vai ficar C e elevado a K vezes 0 menos gama K. E elevado a K0, K vezes 0 dá 0. E elevado a 0 dá 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho que P0 é igual a C menos gama K. Ou seja, passo gama K para lá. Então, eu tenho que P0 menos gama K é igual a C. Tá certo? Então, a minha constante aqui, neste caso agora, vai ser P0 menos gama K. Então, substituo lá na solução da minha EDO, que é esta aqui, tá certo? Então, substituindo em estrela, estrela não, triângulo, né? Em triângulo, temos que P vai ser quem? P vai ficar igual a P0, né? Menos gama K, exponencial de KT, menos gama K. Que a gente pode escrever ainda assim, ó. P é igual a P0 e KT, tá certo? Mais, dá para colocar o gama T em evidência, né? Então, no caso, menos, né? Deixa eu só ver se o sinal está correto. Aqui era menos, passou para lá, veio mais, desculpa, é. Aqui veio mais, que era menos, para cá veio mais gama KT. Então, aqui é mais. Tinha colocado menos, mas na verdade é mais. Então, dá para tirar o gama KT em evidência. Vai ficar assim, ó. Gama K 1 menos exponencial de KT. Tá? Posso escrever a solução assim. O que a gente tem aí na modelagem do nosso problema? Tá certo? O que a gente espera da modelagem do nosso problema? A gente espera que a nossa população ela não cresça. Por exemplo, imagine que você tenha a situação em que os predadores eles estão consumindo a população inicialmente, tá certo? Supõe, por exemplo, que os predadores estão consumindo uma quantidade maior do que o crescimento populacional. O que você espera que aconteça se os predadores começam a consumir uma quantidade maior que o crescimento populacional? Você espera que a quantidade da população comece a diminuir, tá certo? Então, por exemplo, ó, suponha que o gama
K, gama dividido por K seja maior do que o P0. Então, o que você espera que aconteça? Então, essa quantidade aqui ficaria negativa, tá certo? Então, se o gama K... Deixa eu colocar uma página a mais aqui para a gente fazer uma análise. Olha, suponha que o P0 menos gama K seja negativo, tá certo? Pode acontecer. O que seria a situação que você teria? Você teria que o gama, nesse caso aqui, né? Que o gama seria maior do que o P0 vezes K. Ou seja, que a quantidade com que os predadores estão consumindo a população, ela é maior que a capacidade da população crescer. Porque a população cresce de que forma? Ela cresce como P vezes K. Então, se o gama for maior do que a população inicial vezes K, o que acontece? Os predadores estão consumindo mais a população do que ela tem a capacidade de crescer. Tá certo? Então, o que acontece com a população? O que você espera que aconteça com a população? A equação não é essa aqui, ó, P de T não é igual a P0 menos gama K exponencial de KT mais gama K. O que você espera que aconteça nesse caso? Você espera que, neste caso, essa quantidade fique negativa, correto? Se essa quantidade é negativa, então a população não pode ser negativa, tá? Não faz sentido a população ser negativa, a população final ser negativa. Mas, inicialmente, quando você tem que essa quantidade aqui ela é negativa, ela vai removendo da população, tá? Porque se isso aqui é negativo, quando o exponencial de KT cresce, essa quantidade aqui toda é negativa. Então, se ela é negativa, ela está removendo do gama dividido por K, tá? Então, o que vai acontecer? A população vai diminuindo. E vai diminuindo até quanto? Esse caso aqui vai até zero e depois passa a ser negativo. Obviamente, isso não vai fazer sentido em algum momento, tá? Em algum momento, esse modelo para de fazer sentido, porque se você não tem mais população para ser consumida, não faz sentido mais você ter predadores predando a população naquela quantidade fixa de indivíduos, tá? Agora, se acontece que a população P0 menos gama K é maior do que zero, o que quer dizer isso? Quer dizer, nesse caso, que o seu gama, né, o P0 vezes K, é maior do que gama, ou seja, a taxa com que a população cresce é maior com que a taxa do que ela é predada. Então, se você tem essa situação, o que você espera? Os indivíduos estão crescendo, estão sendo predados, né? Mas a população está crescendo mais rápido do que ela está sendo predada. Então, a população, o que você espera que aconteça com a população? Então, você teria aqui essa quantidade aqui, esse coeficiente aqui, ele é positivo. Então, se esse coeficiente é positivo vezes o exponencial que cresce, então você tem que, apesar da população estar sendo predada, a população continua crescendo, tá? Então, essa análise aqui, qual a relação do parâmetro de predação com a taxa de crescimento, é importante para a gente definir, tá? Se a população está crescendo ou a população está decrescendo. Agora, um detalhe importante. E se a taxa de predação for exatamente igual à taxa com que a população cresce? Ou seja, a quantidade de indivíduos que nasce, ela é automaticamente consumida. O que seria isso nesse caso? Aconteceria se o P0 vezes K fosse igual a gama, não é isso? Ou seja, a taxa com que está sendo predada é igual à taxa com que está nascendo. O que acontece com esse termo P0 menos gama K? Isso aqui se anula. Então, olha o que você teria nesse caso, em relação à população.
esse coeficiente P menos gama K é igual a zero. Então 0 vezes exponencial vai embora. O que sobra para você? Sobra gama K. Tá certo? O que é gama dividido por K? Passa o K dividindo para você ver. Então P0 vai ficar igual a gama dividido por K. Isso aqui é exatamente igual à população inicial que você tinha. Então quando a taxa de predação é igual à taxa de crescimento, a população não varia. Tá? Então esse modelo tá bom, tá bem coerente com o que a gente espera, fazendo análise do que a gente quer. Então, taxa de predação maior do que a taxa de crescimento, a população decai. Tá? Inclusive decai, vai a zero e poderia até ficar negativa, tá? Mas não faz sentido. Esse modelo aqui vai ter que parar em algum momento se a taxa de predação for maior do que a taxa de nascimento. Se a taxa de nascimento ou de geração de população é maior que a taxa de predação, ela vai continuar crescendo e cresce indefinidamente também, tá? Porque essa taxa de predação é fixa. Ela não depende da quantidade de indivíduos. Ela é uma quantidade fixa que está sendo retirada, tá? Não importa se tem 500 indivíduos ou 5 milhões de indivíduos. O que está sendo retirado é uma quantidade de gama. Não é uma quantidade de gama vezes a quantidade de indivíduos. Não, é só gama, tá? E quando a taxa de predação é exatamente igual à taxa de crescimento, a população fica parada, tá? Bom, vamos continuar aí na resolução dos problemas que a gente tem. Um outro problema que a gente fez na aula passada, mas não resolveu, foi o problema de queda livre. Lembra do problema de queda livre? Que a gente também vai conseguir resolver aqui por separação de variáveis. Tá molezinha de resolver o problema de queda livre. Até eu coloquei ele aqui. Qual que é o problema de queda livre? O problema de queda livre é aquele problema no qual a gente tem um corpo caindo, né? E não tem atrito nenhum. Então a dinâmica do problema de queda livre que a gente teve foi essa aqui. A gente descobriu que o dv dt é igual à aceleração da gravidade. Não era isso que a gente tinha achado? Então vamos resolver o PVI? Então esse é o PVI, ó. PVI. O que está acontecendo nesse caso? Então a gente tem uma bolinha caindo, tá certo? Bolinha caindo. Sem atrito nenhum sobre ela, tá? Inicialmente a velocidade dela é igual a V0. Você fala, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que você vai fazer a medida da sua queda, você não colocou, você não soltou simplesmente a bolinha. Você jogou ela com uma velocidade V0, tá? Então como é que vai ficar a solução dessa EDO aqui? Então a gente tem que dv dt igual a g, né? Então a gente resolve a EDO. Qual a técnica que a gente pode usar aqui? Separaçãozinha de variáveis, né? Aqui é molezinha de resolver. Vai ficar o que, ó? Vai ficar dv é igual a g dt. Certo? O que a gente faz aqui agora? Separação de variáveis, né? Eu coloquei aqui, ó. Separação de variáveis. O que eu fiz? Quais são as variáveis aqui no meu problema, né? Velocidade é a variável dependente e t é a variável independente, tá? Ou seja, v vai ser dada como função de t. T é o tempo, v é a velocidade, tá? Então, o que eu fiz? O dv não pode passar para baixo. Então, o dv eu deixei sozinho aqui e passei o dt do lado de lá. Você fala, professor, cadê o v do lado de cá? Não tem v. Isso é um problema nenhum, até facilita, tá? Já está separado as variáveis aqui, tá certo? Ó, do lado de cá só tem v e do lado de cá, né, só tem t. Agora a gente faz o que, ó? Dá aquela integradinha que a gente está acostumado. Então vai ficar o que, ó? A integral de dv vai dar v mais uma constante, correto? A gente põe a constante toda do lado de lá. Aqui vai ficar g vezes t mais a constante, tá? Então essa é a expressão da velocidade quando o corpo está em queda livre. Tá bem? Então fica essa expressão aqui. Professor, como é que eu determino quem é C? Para a gente determinar quem é C, o que a gente faz? A gente usa a condição inicial do problema. Tá? Então, para encontrar C,
Esse C aqui, ele vem da constante de integração, ele é uma constante que é advinda da integração do problema, usamos a condição inicial. Tá bem? Então vai ficar o que, ó? V de 0 igual a G vezes 0 mais C. O que eu fiz? No lugar do T eu coloquei 0, porque a condição inicial minha foi dado em T igual a 0. Ó. Isso aqui, V de 0, quer dizer o quê? Condição inicial em T igual a 0, ou seja, o valor da velocidade em T igual a 0. Como é que eu faço? Eu venho na minha EDO que eu integrei, no lugar do T eu coloco 0, então se eu coloco, no lugar do T eu coloco 0, o lado esquerdo, que é a velocidade, ele vira V de 0, que no meu caso é velocidade inicial, que eu chamei de V0. Aqui vai ficar G vezes 0, não é G0 não, tá? É G vezes 0. O que eu fiz? No lugar do T eu coloquei 0. Então, G vezes 0 dá quanto? Isso aqui vai embora, dá tudo 0. Então, o que eu descubro lá? Eu descubro que a minha constante C é igual a V0, olha. Então, a minha equação, a solução da IDO, do PVI, né? Mais do que isso, do PVI, solução do PVI é V igual a GT mais VO. Se vocês lembrarem lá de cinemática, que vocês aprendem, eu acho que, não sei, 8ª série, 8º ano, vocês vão lembrar dessa equação aqui. Essa equação para a velocidade de um móvel que está acelerando uniformemente. No caso aqui, o G é a velocidade da gravidade, tá? Você poderia ter trocado esse G por A. Então, V igual a V0 mais AT, que é aquela equação para variação da velocidade. Aí você fala, professor, consigo encontrar a variação espacial também do meu móvel? Consigo. Apesar de eu não ter deduzido a equação para a velocidade, a posição espacial do móvel, só da velocidade, eu consigo encontrar a equação para a posição. Usando o quê? Que fato que eu posso usar, tá? Então, ó, podemos encontrar a equação para a posição do móvel usando que V é ds dt, não é isso? V não é ds dt, ou seja, a velocidade não é a derivada do espaço em relação ao tempo? Sim. Eu posso substituir essa informação aqui e vou descobrir o quê? Eu vou descobrir que, então, a EDO para o espaço vai ficar assim, ó, ds dt, no lugar do V eu estou colocando ds dt, ó, igual a g de t mais V0. Tá certo? Olha lá como é que fica a minha EDO. Tá? ds dt igual a g de t mais V0. Tá? Legal, né? E aí você fala, professor, e o PVI? O PVI eu tenho que colocar a condição inicial. Qual condição inicial que eu posso colocar? Por exemplo, o S de 0 é igual a S0, ou seja, a condição inicial do móvel no tempo t igual a 0, a posição inicial do móvel vai ser S0, tá? Então, eu faço o quê? Eu resolvo essa IDO, então, agora eu tenho um segundo PVI, ó, PVI também. Então, ó, resolvemos a EDO, qual EDO que eu vou resolver? Essa aqui, ó, ds dt igual, cadê? GT mais V0.
Qual a técnica que eu posso usar para fazer integral? Separação de variável também, tá certo? Você fala, professor, separação de variável parece que funciona sempre. Não, não funciona sempre. Mas em grande parte dos modelos, principalmente modelos físicos, ela funciona e funciona legalzinho. Vai ter situação que não vai funcionar, tá? Então, quando não funcionar, nesse momento, se não der para resolver usando a técnica de separação de variável, eu não resolvo, tá bem? Então, no momento que não der para aplicar a técnica, eu não resolvo. E aí eu vou apresentar para vocês em uma aula futura uma outra técnica para resolver IDOs, tá? A vantagem da técnica de separação de variáveis, em geral, são algumas, né? A primeira, ela é simples e, em geral, dá para usar a tabela de integral. Segunda propriedade, coisa boa da separação de variável, é que dá para eu resolver, inclusive, equações diferenciais ordinárias não lineares, tá certo? Que eu vou explicar para vocês também o que é não linear, mas só para vocês também já terem isso na cabeça. Então ela é boa. A técnica, quando funciona, quando dá para usar, eu prefiro usar a separação de variáveis. Então por isso que eu exploro bastante ela. Bom, então o que é a separação de variável aqui? Então, quais são as incógnitas? Vamos circular aqui, ó, as incógnitas são S e T. Então, de um lado eu deixo S e do outro lado eu deixo T. Você fala, professor, mas não tem S aqui, só tem o DS. Melhor, delícia, tá? Mais fácil ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu deixo o DS de um lado, tá? Então, deixo o DS sozinho aqui e passo o DT para o lado de lá. Então, vai ficar GT mais V0, isso tudo DT. Dou aquela integradinha, ó, integro dos dois lados. A integral de ds vai dar S mais uma constante, correto? Mas como vão aparecer uma constante aqui e uma constante aqui, eu vou deixar só uma constante. Então essa vai ser a minha estratégia a partir de agora, tá? Na IDO, em geral, quando eu aplico separação de variáveis, vai aparecer duas. Mas como vai aparecer uma de um lado e uma outra do outro lado, eu já deixo uma só, tá bem? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar o G constante, então tem GT dt, mais a integral, o V0 também é constante, eu tiro para fora, na integral da soma é soma das integrais. Então vai ficar o que? S é igual a G, a integral de t vai ficar t ao quadrado sobre 2. Então vai ficar gt ao quadrado sobre 2, mais V0, a integral de dt é t, mais a constantinha que eu falei para vocês, correto? Então, na integral aparece a constante. Olha lá o modelinho, ó. Vocês já estão lembrados dessa equação aqui? Essa é aquela equação da posição do espaço do movimento retilinamente uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Como é que a gente faz para definir quem é C? O que a gente vai olhar? Opa, apareceu a constante de integração. Como é que a gente remove? Usando o quê? A condição inicial do problema. Então, se você fornece um problema de primeira ordem, obrigatoriamente você tem que fornecer uma condição inicial para remover a constante C aí da integração que você tem, tá? Então, usando o quê? Que S de 0 é igual a S0, temos... Então, vai ficar ó, S0... O que você faz? No lugar do t, no lugar do t você coloca 0. Então vai ficar g 0 ao quadrado sobre 2 mais v0 vezes 0 mais c. Ó, g vezes 0 ao quadrado, isso aqui tudo dá 0. Isso também se anula. O que sobra para a gente? Sobra c igual a S0. Olha lá que legal. Então, o que vai acontecer? Então, substituindo em S, temos que S é igual ao quê? A gt ao quadrado sobre 2 mais v0t mais, no lugar do c, o S0. Olha lá, ó. Exatamente a equação que você via em física no 8º ano do ensino fundamental, tá?
Bom, não precisa nem fazer o gráfico disso aqui, né? Vocês já estão acostumados, já viram muitas vezes na vida de vocês esse tipo de modelo aqui, esse tipo de equação aqui. Mas ele vem da onde? Da resolução DDO. Quando a gente assume, por exemplo, que não tem nenhum atrito associado ao problema. O próximo modelo é o modelo de queda livre com atrito, tá? Nesse caso aqui tem atrito, tá? Olha, que legal. Tem um atrito aí para a gente conseguir resolver a equação. Então, vamos lá? Então, como é que a gente resolve a EDO? Ó, então, vamos resolver a EDO. Qual é a EDO que eu tenho que resolver? dv dt igual a g menos k dividido por m vezes v. Tá bem? Que técnica que eu posso usar para fazer essa integral? Posso usar a técnica de separação de variáveis, tá? Então, aplicando separação de variáveis, ó, separação de variáveis, é sempre melhor eu mandar primeiro o dt para o lado direito. Então, vou escrever assim, ó, dv igual a g menos k dividido por m vezes v vezes dt. E agora eu passo o v para o lado esquerdo. Perceba que não dá para passar o v sozinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar toda esta parcela que está entre parênteses aqui e passar ela dividindo, tá? Não dá para deixar passar só o v sozinho. A parcela tem que ir toda, tá? Eu posso deixar alguma constante do lado de cá se eu quiser. Mas nesse caso aqui agora, como eu não resolvi nenhuma equação anteriormente desse tipo aqui, eu vou passar a parcela toda, só para ficar um pouco diferente daquele anterior que a gente resolveu do crescimento com quando tinha, como é que chama? Predador, tá? Então vou passar todo mundo para o lado de lá. Então vai ficar assim, né? Vai ficar dv dividido por g menos k sobre mv igual a dt. Tá certo? Então eu apliquei a separação de variáveis aqui. Primeiro, passei o dt para cima e depois eu passei tudo que depende de v para o lado esquerdo. Você está vendo que você tem uma equação aqui agora que depende de v de um lado, só tem v do lado de cá, mas constante, não faz mal. E do lado direito só tem dt. A integral do lado direito é moleza, né? Então agora integramos de ambos os lados. E o que a gente ganha? Vai ficar assim, né? Integral de dv, g menos k sobre m vezes v, igual a integral de dt. A integral de dt é moleza, vai ficar t. Essa integral aqui, eu vou colocar aqui um rascunhinho só para a gente lembrar, ó, rascunho. Quando a gente está integrando, uma integral que eu tenho daquele tipo é essa aqui, ó, dx sobre ax mais b, tá certo? É desse tipo aquela integral. Como é que fica essa integral aqui? Se você for aplicar a técnica de separação de variáveis aí, separação de variáveis, não, desculpe. Se você for aplicar a técnica de substituição simples aqui, separação de variáveis é EDO. Aqui eu estou imaginando que eu estou resolvendo essa equação aqui quando a gente estava lá em função de uma variável. Que técnica a gente aplicava para resolver essa integral aqui? A gente aplicava a técnica de substituição simples. Eu chamava ax mais b de u, tá certo? Ó, fazia u igual a x mais b, du é igual a dx, e fazia a integral usando essa substituição. Eu chegava no final das contas, após fazer a substituição, eu descobri que essa integral vai dar isso aqui, ó, 1 dividido por a ln de ax mais b, tá certo? Então, quando eu tenho esse termo multiplicando x, ele vai passar dividindo.
Se ele estivesse dividindo, ele passaria multiplicando. Tá certo? Então, essa integral vai ficar escrita assim. Você fala, professor, como é que eu consigo, então, chegar nessa resposta aqui? Só olhar na fórmula, né? Quem é o A nesse caso aqui? Então, se você olhar quem é o A, é esse termo todo aqui. Quem é B? B é G, correto? Então, quanto que vai ficar essa integral fazendo o mapeamento com esta aqui? Vai ficar 1 dividido por menos K dividido por N, M, ln de quem? De menos K dividido por MV mais G igual a T mais uma constante. Tá certo? Vai ficar deste jeito a minha integração. Tá? O que eu posso fazer? Bom, eu posso passar este menos 1 sobre K que está aqui dividindo, ele pode passar para o lado de lá multiplicando e vai ficar assim, ó, ln de menos K mv mais G é igual a menos K mt mais uma constante. Continua sendo uma constante também, tá? Porque uma constante vezes outra constante, a gente deixa uma constante só. Eu não troco, fico trocando a letra, porque chega uma hora que não vai ter mais letra para usar, tá? Mas sempre que tiver esse K vai multiplicar o T, que ficou menos K M vezes T, e menos K M vezes C vai dar uma outra constante que eu deixei como constante. Tá certo? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que remover o logaritmo. Como é que a gente faz para remover o logaritmo? Eu vou usar o mesmo processo que eu usei no caso anterior, tá? Então, ó, agora temos que remover o ln, tá? Então, para remover o ln, a gente usa qual identidade? E elevado a ln de A dá A. Sempre essa, tá? Então, vou ter o quê? Ó? E elevado a ln de menos K mv mais G igual a E elevado a menos kt vezes m mais c. Certo? Ficou assim. Então, aqui cancela. Então, vai dar menos kmv mais g igual ao quê? E elevado a menos ktm vezes e elevado a c. E elevado a c eu troco tudo por quê? Por uma outra constante. Então, vai ficar assim, ó, menos kmv mais g igual a cm menos kt sobre m. Olha que legal que ficou a expressão, né? Eu gosto. Você fala, professor, você terminou? Não, eu tenho que descobrir quem é G aqui, né? Quem é V, né? Porque V que é a incógnita. Então, você está vendo que o sinal aqui está negativo? O que eu faço? Eu vou passar o G para o lado direito, vai ficar assim, né? Ó, menos kmv igual a ce menos kt m menos g. E agora eu multiplico por menos 1 todo mundo, ó, dos dois lados. Então, vai ficar kmv igual a ce menos kt m mais g. Você fala, professor, por que você não colocou o sinal de negativo na constante? Lembra? Qualquer operação que eu fizer numa constante, multiplicando por um número, por outra constante, eu não vou mudar a constante. Tá certo? Porque ela continua sendo uma constante. Agora eu passo o m multiplicando e o k dividindo, né? Então o v vai ficar igual ao quê? A constante e menos kt m mais g m sobre k. Ficou assim. Tá? Essa é a solução geral da minha EDO. Então, a V é dada por essa expressão aqui. Como é que eu faço para encontrar a minha condição inicial do problema?
Olha aqui no problema que eu tenho, tá? Então eu tenho essa EDO que eu resolvi. Para eu determinar qual o valor da constante C, você viu que eu manipulei ela um monte de vezes, mas ela continuou sendo uma constante. Então, sempre que você estiver fazendo este processo, se você somar duas constantes, vai continuar dando uma constante. Constante vezes uma constante vai continuar dando uma constante, tá bom? Então, só para a gente lembrar, para não precisar ficar carregando um monte de constante. Agora, para a gente definir quem é ela, eu uso essa condição inicial aqui, ou seja, o V no tempo zero é igual a V0, tá? Então, para encontrar C, usamos que V de zero é igual a V0, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar V, para t igual a zero eu ponho zero, né? Então, vai ficar V de zero igual a C e elevado a menos K vezes zero sobre M, mais GMK. E elevado a K vezes zero dividido por M, ó, K vezes zero é zero. Zero dividido por M dá zero. Então, aqui vai ficar exponencial de zero. Isso tudo aqui vira 1, tá? Então, vai ficar o quê? V0 igual a C mais GMK, que vai dar como resposta para mim que o C é quem? O C vai ficar V0 menos GMK, tá? Este é o valor do C que eu tenho para definir na minha solução. Então, usando o valor de C encontrado, o que a gente ganha? A gente ganha que a nossa solução vai ficar V igual a V0 menos GMK exponencial de menos KT sobre M mais GMK. Esta é a expressão da velocidade com que o móvel está caindo, tá certo? Esta é a expressão. Um detalhe importante aí, você fala, professor, dá para a gente encontrar a expressão para o espaço? Dá. Também dá para encontrar a equação para o espaço. Mas antes disso, vamos fazer uma análise mais ou menos qualitativa da equação, sem se preocupar muito com o que está acontecendo aí, né, na minha expressão. Olha o seguinte, imagine que, por exemplo, né, o V0, né, vamos fazer a análise, olha, suponha que a velocidade sua V0 seja igual a GMK. O que quer dizer nesse caso? Tá? Então, olhando para a solução, vamos fazer a análise. Então, espera aí, deixa eu colocar na página posterior aqui, tá? Então, uma análise qualitativa, ó. Qualitativa. Então, se o V0 for igual a GMK, o que acontece com a velocidade com que o corpo está caindo? Se o V0 for igual a GMK, esse termo todo se anula, tá certo? Sobra o que para você? Sobra que a velocidade é igual a GMK. Então, se a velocidade do corpo for igual a GMK, o que acontece? O corpo está caindo com a velocidade constante GMK. Então, a velocidade com que o corpo atinge o equilíbrio de não cair mais rápido do que aquilo é a velocidade GMK. Essa seria a velocidade em que ele entra no estado que não acelera mais, tá? Então, por exemplo, você faz a modelagem do paraquedas, né, de modo que o K aqui seja bem grande,
ou seja, o coeficiente de atrito K seja bem grande, de modo com que a velocidade com que o corpo está caindo seja dada pela gravidade, a massa dividido por K, tá certo? A gravidade ela dá 9,8 metros por segundo, mais ou menos, né? A massa, vamos supor que a pessoa tem 100 quilos, tá? Então, seria 980 quando eu faço G vezes M. Para um corpo cair numa velocidade que seja não muito rápido, para não se espatifar no chão, a gente espera que o corpo caia, sei lá, a 10 metros por segundo dá 36 km por hora. 10 metros por segundo, 36 km por hora, eu não sei se é muito ou é pouco, eu ainda acho que é muito para uma pessoa chegar no chão com 30 km por hora. Eu acho que é uma socada boa que a pessoa dá. Mas supondo que ela chegar a 10 metros por segundo seja uma quantidade razoável. Então o valor do K ele tem que ser pelo menos maior do que 98. Tá? 98 o quê? Qual unidade de medida? Então aqui seria a gravidade, só um detalhe, fazer aquela análise dimensional, né? A gravidade é metros por segundo ao quadrado, a massa é dada em quilograma, então a constante K, para sobrar para você no final das contas velocidade, a constante K tinha que ser quilo por segundo, para poder cancelar esse com esse e esse com esse, e sobrar na análise dimensional metro por segundo, tá? Então essa constante aqui teria que ser pelo menos 98 kg por segundo, tá? Para a pessoa chegar a 10 metros por segundo, uma pessoa de 100 quilos. É óbvio que no dimensionamento do paraquedas existe um limite de peso, tá certo? Porque está vendo que isso influencia, né? A massa do objeto ele influencia na velocidade com que o corpo chega no chão, tá? Então, se a velocidade do objeto ele chega à velocidade igual a Gm dividido por K, o corpo ele entra em estado estacionário e ele começa nesse momento a cair a partir desse momento com a velocidade Gm dividido por K. Se inicialmente você tem uma velocidade menor, ou seja, uma velocidade pequenininha, comparada com a velocidade que você quer chegar, que é essa aqui, GMK, olha o que acontece aqui. Perceba o que acontece com esse termo quando o t vai crescendo. Olha. Esse termo, quando o t cresce, ele é um exponencial elevado a um termo negativo. A exponencial elevada a um termo negativo, o que acontece? Independente do valor que está aqui dentro, esse termo todo vai para zero. Então, assintoticamente, o que é assintoticamente? Quando o t cresce bastante, você espera que esse valor seja desprezível, independente de qual o valor inicial seu da velocidade, esse termo aqui vai embora, tá certo? E sobra o que para você? GMK. Então, em qualquer situação, na modelagem deste problema, do jeito que está aqui, a velocidade com que você atinge o equilíbrio é dada por GMK. Independente se a velocidade sua inicial é maior do que GMK ou se a velocidade sua for menor do que GMK. Porque esse termo aqui ele vai para zero, por cada exponencial ser negativo, vai sobrar só GMK. Então a solução sua, tá? Se eu fosse fazer o gráfico da solução aqui da V por T, ela tenderia a esse ponto aqui, ó, GMK, que é a velocidade com que ela atingiria o equilíbrio. Então, por exemplo, se no t igual a zero, isso aqui seria o gráfico daquele exponencial lá, tá? Qualitativo, tá? Então imagine que inicialmente o corpo está com a velocidade V0 menor do que GMK. O que vai acontecer? Ele vai dar uma aceleradinha
até chegar no GMK, porque assintoticamente ele vai tender ao GMK, tá? Se você pega um V0, qualquer V0 que você pegue aqui menor do que GMK, ele acelera até chegar no GMK. Tá? Ou seja, o corpo está caindo, ele dá aquela acelerada até chegar na velocidade de equilíbrio. Se inicialmente você abre o paraquedas com velocidade maior do que o GMK, e você também já viram, por exemplo, em filme, alguma coisa, não sei se alguém pulou de paraquedas, você sabe que dá aquele tranco, aquela freada rapidona, né? Acontece de fazer isso aqui, a velocidade ela decai rapidamente até chegar na velocidade GMK. É claro que o gráfico meu saiu todo torto, tá? Aqui, tá? Então o gráfico faria assim, né? Então, essa aqui é a velocidade inicial. Então ele decai. Então essa aqui é a velocidade para o qual a solução tende. Olha lá que legal. Tá? Então fica como exercício aí para vocês, ó, exercício encontrar a expressão para S de t. O que você tem que fazer? Bom, depois que você tem o V, é só trocar o V por ds dt, tá? E fazer a integral aqui. Também vai dar uma integralzinha, usando separação de variáveis aí, você consegue fazer a integral. Tá bem? Bom, agora aproveitando aí que eu estava falando do estudo qualitativo, vamos fazer um estudo qualitativo mais geral aí, tá? O que é o estudo qualitativo? O estudo qualitativo, ele dá condições da gente estudar a solução sem precisar resolver a equação. A gente faz isso utilizando o que a gente chama de campo de direções, tá certo? E esse campo de direções ele é gerado pelo fluxo da EDO, já vou explicar o que é o fluxo da EDO. E através do campo de direções a gente pode dizer quando que a minha EDO a minha solução vai ser crescente, quando ela vai ser decrescente, quando ela vai tender a algum ponto, como aconteceu neste caso aqui. Você está vendo que a solução está tendendo a esta reta aqui, tá? Independentemente, essa reta a gente fala que é um atrator para a dinâmica do modelo, ou seja, ela está atraindo a dinâmica do modelo. Naquele caso em que tinha extinção da população, né? A gente pode ter extinção da população, existe um atrator também que é o atrator T, população igual a zero, tá certo? Então, a análise qualitativa, ela permite a gente enxergar a solução sem precisar resolver a EDO. Isso é bom, isso é muito bom, tá? Porque às vezes a gente não sabe resolver EDO. É claro que hoje a gente tem pacotes gráficos aí e simuladores numéricos que são excelentes, tá? Então a gente acaba sabendo resolver qualquer EDO, aí a gente consegue resolver. A grande maioria, qualquer é mentira, porque existem situações que realmente não dá para resolver mesmo numericamente, tá? Existem situações aí bem esdrúxulas, mas não é o caso que vocês estudam. No caso que vocês estudam, qualquer EDO que for proposta dá para resolver numericamente. Mas vamos estudar o caso qualitativo. O que a gente chama de caso qualitativo? O caso qualitativo ou estudo qualitativo é aquele estudo que a gente faz, um estudo sem utilizar valores. A gente olha o comportamento da solução só olhando para o sinal das quantidades, tá certo? Como eu já fiz em alguns casos anteriores aí, eu já fiz um estudo qualitativo. Só que agora eu vou ser mais sistemático para fazer esse estudo qualitativo, tá? Então suponha que a nossa EDO é essa aqui, ó. Essa é a forma geral da EDO. É dy dt igual a um f de yt. Esse lado aqui, o lado direito da nossa EDO, a gente chama de fluxo, tá? Esse é o nome que a gente chama de fluxo. Se você olhar aí, ó, as EDOs todas separáveis que eu obtive para vocês eram assim, ó. Tá vendo aqui, ó? dv dt. Quem é meu f?
É o lado direito. Então, nesse caso, esse aqui seria meu F, ó, este aqui que eu circulei em rosa, tá? Você vai olhar o outro aí de cima aí, cadê? Esse aqui, ó, ds dt, outro, olha aqui, ó, o lado direito, esse é o fluxo F. Cadê? Que mais? Esse aqui, ó, dv dt, cadê o fluxo? Aqui, tá? Então, se você olhar todos os exemplos que tem anteriormente aí, a minha EDO, ela é desta forma aqui. Inclusive, qualquer EDO de primeira ordem pode ser escrita deste jeito aqui, tá? Qualquer EDO de primeira ordem dá para a gente escrever deste jeito, tá? Mais à frente, quando eu for apresentar outros modelos, eu vou mostrar para vocês que dá. Bom, como é que é esse campo de direções, então, né? Ó, o campo de direções. Aonde que o campo de direções vai ser desenhado? Ele vai ser desenhado no plano y, que é a variável dependente, e no eixo x aqui vai ser o t. Por que eu coloquei o t só começando em t igual a zero? Porque faz sentido a gente imaginar que a nossa EDO só vale para t maior do que zero. Para t menor do que zero não faz sentido a gente querer encontrar o valor da nossa EDO e nem o campo de direções que eu vou montar para vocês. Agora, faz sentido a gente considerar que o y seja negativo, é claro. Alguns problemas não, por exemplo, se o y for população, não faz sentido população negativa. Mas, por exemplo, se o y for uma posição espacial, claro que faz sentido a posição negativa. A gente coloca, por exemplo, a origem dos espaços em algum momento. Você pode ter um corpo voltando na origem dos espaços ou indo para frente na origem dos espaços, tá? Então, o y, como quantidade física, ele faz sentido ser positivo ou negativo em geral. Agora, o t não. O t só positivo. Então, por isso que a gente, ao desenhar o nosso campo de velocidades, o campo de direções, desculpe, o nosso campo de direções, a gente desenha num plano assim, ó. O eixo x é o t, só começando em zero, e o eixo y é o y mesmo, tá? Que é a incógnita do problema, ó. O y vai ser a incógnita do meu problema, que é a variável dependente, e o t é a variável independente. Bom, para a gente construir o campo de direção, o que a gente faz? O campo de direção ele é construído para cada ponto no plano TY. É claro que quando a gente for exibir esse campo de direções, a gente não vai exibir as direções que a gente vai ter, tá? Porque se a gente fosse fazer o desenho mesmo, eu teria que, a cada ponto do meu plano TY, fazer o meu desenho. Só que eu vou escolher apenas alguns para ter alguma visualização que seja útil, tá? E como é que a gente faz? Ó, em cada ponto do meu plano, por exemplo, imagine que eu escolho um ponto aqui, ó, T0, Y0. Então, o que eu faço? Então, neste ponto, eu verifico qual o valor do f aqui, porque esse f ele depende de y e t. Então, vai ter um f de t0, y0 aqui, tá certo? E aí eu desenho o vetor f de y0, desculpe, um vetor de tamanho alfa f de t0 y0 t0. Essa é a ordem que eu faço. É porque a ordem aqui era yt. Então, eu faço o desenho do vetor alfa f de y0 t0. Você fala, professor, quem é esse alfa aí? Tá? Esse alfa é um parâmetro qualquer para a gente poder identificar qual o tamanho do meu vetor. Em geral, a gente coloca o alfa pequenininho, tá? A gente nem usa o alfa, isso é só para indicar teoricamente. Então, isso aqui, ele vai dar um vetor no plano TY, um vetor assim, ou para baixo, sei lá, depende do sinal do f. Quando o f for positivo, o meu vetor vai apontar para cima. Quando o f for negativo, o meu vetor vai apontar para baixo. O que quer dizer quando o f aponta para cima?
Quer dizer que localmente o y está crescendo aqui. O que quer dizer que quando o vetor aponta para baixo, quer dizer que o y está decrescendo aqui. Olha que coisa curiosa aqui o que a gente tem na nossa equação. Olha lá, o dy dt não é igual ao fluxo, ao f aqui? Então, quando o f de yt for negativo, o dy dt é menor do que zero. Então, se o dy dt é menor do que zero, o que acontece com o y? Ele decresce. Tá certo? E quando o f de yt for maior do que zero, o que acontece com o dy dt? Ele é positivo, então o y cresce. Então, fazendo este mapeamento no plano yt, olhando para a inclinação do f, que vai dar este vetor, a gente identifica claramente o comportamento do y. Então, no ponto em que o vetor aponta para cima, o y é crescente, e no ponto em que o vetor aponta para baixo, o y é decrescente. Vamos fazer um exemplo aí bem simplesinho para a gente poder estudar o campo de direções da equação. Ó, no caso mais geral, eu vou pegar para vocês, eu vou mostrar um site aqui muito legal, muito bom, que a gente pode utilizar para a gente gerar esses campos de direções, tá? Mas vamos fazer um caso bem simples. Imagine que eu tenha essa EDO aqui, ó. A gente sabe, inclusive, qual é a solução dessa EDO que a gente já resolveu. Como é que a gente monta o campo de direções dessa EDO? O campo da direção dessa EDO vai ser assim, ó. Vai ser desse jeito aqui, ó. Vai ser o vetor alfa, y0 vezes alfa. Alfa é uma quantidade sempre positiva, tá? Pequena, sei lá, 0,1. Então vai ser o quê? O vetor vai apontar, quando o primeiro índice é positivo, o vetor aponta para lá, ó, na direção de x crescente. Quando o segundo vetor aqui for positivo, ele aponta na direção y para cima. Quando você compõe coordenada x com coordenada y, ele vai apontar na direção correta, no caso, em diagonal aqui, tá certo? Então, este vetor aqui, ó, alfa y0 vezes alfa, ele vai ter qual direção? Ele vai apontar para cima aqui, quando o y é positivo, tá certo? E vai apontar para baixo quando o y for negativo, ó. Esse é o campo de direções. O que quer dizer aqui especificamente? Quer dizer que se eu começo com o valor de y0 positivo, a solução dessa EDO vai para mais infinito, está crescendo indefinidamente. Se eu começo com o valor de y negativo, a solução da EDO está indo para menos infinito, ou seja, está decrescendo indefinidamente. Então, olhando no campo de direções sem resolver a minha EDO, eu já consigo identificar isso, que a solução minha está explodindo se o y ele começa aqui em cima ou se o y começa embaixo. Então, ele vai para mais infinito se está aqui, vai para menos infinito se está lá embaixo. Tá certo? Uma aplicação importante do estudo qualitativo, como eu já falei, ó, é identificar a direção de crescimento da variável y. Então, imagine que eu tenha o campo de direções desta forma aqui, ó. Suponha que o campo de direções fosse assim, sem dar fluxo nenhum para vocês, tá certo? Imagine que o campo de direções fosse assim, olhando só para a setinha. O que você poderia dizer nessa região aqui, ó? Você olha assim, a seta não está apontando para cima. Se a seta está apontando para cima, então quer dizer o seguinte, que se você começar com um dado inicial para a sua EDO, um y0 para a sua EDO, acima do y estrela, o que acontece com a solução sua? Ela cresce indefinidamente, ela vai para mais infinito. Se você começar com um ponto inicial seu, um valor de y inicial, sei lá, um y0,
entre y estrela. Quem que é y estrela? Y estrela é um valor qualquer da minha equação aí do modelo que eu coloquei, tá? Vou colocar vários exemplos mais à frente para vocês vão ver aí como é que a gente gera esse y estrela aí. Mas suponha que o meu y0 ele é menor do que y estrela, mas maior do que zero nesse modelo. O que você está vendo aqui? A setinha sua não está apontando para baixo? Então, quando a setinha sua está apontando para baixo, quer dizer que a solução sua vai decrescer. E vai decrescer indefinidamente? Não. Ela vai decrescer até zero aqui, tá? Eu terei que colocar a setinha aqui. Por que ela vai decrescer até zero? Porque em zero ela está apontando, a gente diz que ela entrou em equilíbrio. A setinha que aponta na direção paralela ao eixo T, quer dizer que a solução está aqui em equilíbrio, tá? Então, se eu dou um dado inicial aqui, o que está acontecendo? Ele está tendendo a y igual a zero. E se eu dou um dado inicial, por exemplo, aqui, para valores negativos de y, o que vai acontecer? Ele vai crescer até chegar em zero. Olha lá, ó, a análise está aqui. Para y menor do que zero, ele cresce e tende até zero. Por quê? Porque está crescendo aqui, tá vendo? Está indo em direção a t igual a zero. Para y entre 0 e y estrela, que é essa região aqui, ó, o que está acontecendo com a solução? Ela está decrescendo para atingir até zero. O zero aqui é um ponto que a gente chama ponto de equilíbrio, e é equilíbrio estável, porque ele está atraindo a solução. Então, se você está um pouquinho valor acima de zero, ele leva até zero. Se você está com valor um pouquinho abaixo de zero, ele leva até zero também, tá certo? E se o y for maior do que o y estrela aí, né, o y asterisco, a solução ela faz o quê? Ela cresce e tende ao infinito, tá? Bom, então em geral é muito difícil fazer o desenho de campo de direções. Para isso vamos apelar para esse site aqui, tá? Eu vou abrir ali para vocês e eu vou mostrar. Olha, esse aqui é o site, tá? Aonde que você vai modificar? Você está vendo o campo de direções aí, né? Eu vou colocar aquela que eu tinha colocado, dy dt igual a y. Para a gente utilizar esse site aqui, o que eu faço? Aqui eu não preciso mexer em nada, né? Nesses parâmetros aqui. Esse parâmetro está dizendo da onde o t está variando. Aqui ele coloca de t indo de menos 5 até 5. Porque pode ser que você queira resolver para t negativo. Não faz muito sentido para a gente, porque a gente vai resolver só para t positivo, mas eu não quis mudar os parâmetros. Mas se você quiser colocar, em vez de menos 5, colocar 0 aqui, pode, tá? Aqui, os valores de y tá indo de menos 5 até 5. Se quiser mudar também pode. Se quiser pôr menos 10, 1, menos 1, você coloca. Aqui está colocando o comprimento das setinhas e o número de setinhas em cada linha que você tem aqui, tá? Então são 20, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 para cá, mais 10 para cá, são 20 em cada linha que você tem aqui, tá? Bom, e aqui a gente coloca o fluxo. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu tinha colocado dy dt igual a y, certo? Esse era o fluxo que eu tinha colocado para estudar, que era o fluxo y. E aqui eu coloco o fluxo aqui, só o fluxo que eu mudo, e coloco o graph direction. Clico aqui, ó como é que são os gráficos aqui, a direção, ó, tá vendo? Ele está apontando para cima, tá? Está apontando para cima o dy dt igual a y. Se eu estou aqui acima do eixo x, né? Para valores maiores do que y, ele está apontando para cima. Você fala, professor, por que ele está ficando mais inclinado? Isso faz sentido? Faz total sentido. Por quê? Porque quanto maior o valor de y, mais rápido é a variação. Isso você espera, por exemplo, se o valor de y for igual a 1, o dy dt igual a 1, ou seja, a variação de y está variando 1.
Se o y for igual a 500, o dy dt é igual a 500. Então a variação é muito maior do que quando o y é igual a 1. Então quer dizer o quê? Que ele está crescendo muito mais rapidamente. Tá certo? Mas olhando para o gráfico, o que a gente consegue indicar? Ó, quando os valores de y estão acima do eixo x, ele está crescendo. E quando estão abaixo do eixo x, está decrescendo. Olha lá que legal. Então, esse campo de direções, a gente consegue identificar isso sem precisar resolver. Aí você fala, professor, e no y igual a zero, o que está acontecendo? Esse aqui é um ponto de equilíbrio. Só que esse equilíbrio é um equilíbrio que eu vou explicar mais à frente, não hoje, não vai dar tempo, é um equilíbrio instável. O que é o equilíbrio? O que é um equilíbrio? Um equilíbrio para EDO é aquele valor para o qual o fluxo se anula, ou seja, eu tenho o lado direito se anulando. Eu posso ter três tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, que é aquele equilíbrio que atrai. Então, por exemplo, você faz uma perturbação do equilíbrio, ele volta para o equilíbrio, tá certo? Um exemplo disso, imagine que você tem uma cadeira no chão, eu sempre dou esse exemplo, e você tem uma cadeira no equilíbrio no chão, você perturba ela um pouquinho, tira ela do equilíbrio, ou seja, dá uma levantadinha nela. Quando você solta a cadeira, ela retorna ao equilíbrio. Tá certo? Então você perturbou ela do equilíbrio, ela tende ao equilíbrio de novo. Então ela é chamado de equilíbrio estável. O equilíbrio instável, com a cadeira também dava para fazer. Se você pegar a cadeira e colocar ela em apenas apoiar ela só numa pontinha dela, existe uma situação em que ela entra em equilíbrio. Por exemplo, pega um lápis, coloca um lápis numa mesa. Um lápis, existe uma situação que é possível fazer com que o lápis, com a ponta dele, não com a parte grossa, mas com a ponta do lápis, você consiga fazer ele ficar parado. É quase impossível de você conseguir fazer isso, mas teoricamente existe esse ponto, tá? Ou essa inclinação que você consegue com o lápis. Este aí é um equilíbrio instável, porque qualquer perturbação que é feita neste equilíbrio, ele foge rapidão do equilíbrio. Então esse ponto zero aqui é um equilíbrio instável. Se você está em y igual a zero, ele vai ficar parado em zero. Ou seja, se esse modelo fosse um modelo populacional, se a população sua é nula para o tempo inicial, ela vai continuar nula. Agora, se você coloca um indivíduo lá dentro, ela já explode e vai para mais infinito, ela cresce. Então, por isso que a gente diz que esse y igual a zero é um equilíbrio instável. Como é que eu sei disso? Porque a seta sai dele para cima e sai dele para baixo. A única condição que a setinha está indo, apontando para y igual a zero seria o próprio eixo igual a zero. Agora você fala, professor, gera um equilíbrio estável para a gente. É só trocar o y por menos y. Ó, vou colocar o sinal de menos lá. Olha o que vai acontecer com a setinha. Tá percebendo o que está acontecendo? Ó, quem está em cima está apontando para baixo. Então, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, o que aconteceria? Ele tenderia para onde? Ó, para onde ele está tendendo? Ó, está tendendo para zero. Se eu estou um ponto aqui, ele está tendendo para onde? Ó, ele está tendendo para zero também, tá? Então, neste caso, o y igual a zero é um equilíbrio estável. Todo mundo está querendo chegar em zero, tá certo? Então, num fluxo desse tipo aqui, a solução ela tende para zero, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos aqui para a gente fazer. Vou fazer um aqui, tá? Então aqui está assim, ó. Desenhe o campo de direções e diga o comportamento qualitativo da solução. Ó, fluxo 3 menos y. Vou colocar ali, ó, 3 menos y. No lugar do... Eu vou colocar aqui é 3 menos y, tá vendo lá, né? Então coloquei e vou mandar ele gerar. Olha bem o que está acontecendo. Para onde que a solução tua está tendendo? Se você achar muito grande aqui,
o 3 está lá em cima, vou tirar o negativo, vou começar em 0 aqui, para ficar melhor. Olha lá, ó. Olha para onde ela está tendendo, olha o 3 aqui, o que você está vendo? Você está vendo que a solução para x menor do que 3, desculpa, para y menor do que 3, está apontando para cima, e para y maior do que 3 está apontando para baixo. Olha para onde que a solução está apontando. Ela está apontando para 3. Então, sem resolver a EDO, eu já posso dizer para você que a solução dessa EDO para valores quando t está indo para mais infinito tem como ponto de equilíbrio estável, ou seja, a solução dessa EDO para quando t vai para o infinito está tendendo para 3. Ó, não resolvi a EDO. Só batendo o olho, análise qualitativa da EDO, se eu fosse ter essa EDO, eu já saberia que a solução dessa EDO quando t vai para mais infinito está tendendo para 3. Tá? Ó, isso é análise qualitativa, não preciso resolver para dizer isso. Ó, um outro exemplo aí, ó. Y menos 2 dividido por 3 vezes y. Vamos fazer mais isso aqui, eu termino, tá? Então vai ficar y menos 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vezes y, tá? Não sei se vocês estão vendo bem aí, mas é isso que eu escrevi, ó. Graph direction. Olha lá o que está acontecendo com a solução. Deixa eu colocar aqui os valores negativos também agora. Eu não sei se vai usar. Olha o que está acontecendo com a solução. Então vamos ver, ó. Essa solução aqui, ela está tendo um valor aqui mais ou menos em torno de 2/3. Se eu tirar, em 5 está muito grande. Vou colocar aqui 2. Embaixo eu vou colocar menos 2. Espera aí. Para a gente ficar numa... vamos lá, até selecionar para ficar uma coisa bonitinha da gente ver. 1. E aqui... menos 0,5. Ó, aqui eu estou manipulando aqui um limite mínimo de y em cima e embaixo, tá? Eu estou deixando menor a janela de visualização. Pronto, agora ficou melhor da gente ver. Olha bem, aqui está acontecendo tudo que eu quero. Ó, então, a gente consegue ver dois pontos de equilíbrio. Este aqui, tá vendo que a setinha está paralela ao eixo T, e este aqui, ó. Este aqui. Que tipo de equilíbrio é este aqui? Então, a solução ela é assim, ó. Para y maior que este valor é 2/3, tá? Para y maior do que este valor, o que acontece com a solução? A solução está crescendo e crescendo indefinidamente. Então, para y maior do que 2/3, a solução tende para mais infinito. Para y menor do que 2/3 até 0, olha o que está acontecendo com a solução. Ela está saindo de 2/3 e está tendendo aonde? Ó? Tendendo a 0. Então, este equilíbrio aqui, que é um equilíbrio, que eu vou comentar melhor na aula que vem, é um equilíbrio instável, ou seja, a solução foge dele. O outro equilíbrio é o y igual a 0. A solução tende a ele. Olha, o 0 atrai a solução. Então, por exemplo, se eu começar com um valor qualquer entre 0 até 2/3, o que acontece com a solução? Ela vai tender a 0. Tá? Quando t vai para mais infinito. Se eu pegar um valor negativo aqui, ó, um dado inicial negativo, com y menor do que 0, o que vai acontecer com a solução? Ela também tende a 0. Então, eu tenho o y igual a 0 como sendo um equilíbrio estável, a solução é atraída para ele, e o y igual a 2/3 é um equilíbrio instável. E você fala, professor, como é que eu sei que é 2/3? Eu vou comentar melhor na aula que vem, mas o equilíbrio são aqueles pontos para os quais anulam um fluxo.
Se você olhar o fluxo é y menos 2/3 vezes y. Quais são os valores que anulam esse fluxo aqui? Y igual a zero, tá? Se você colocar y igual a zero, isso tudo fica zero, que é exatamente esta reta aqui azul. E y igual a 2/3, que vai anular isso aqui que está entre parênteses. Então, a gente tem dois equilíbrios para esse fluxo. E esses dois equilíbrios têm esse comportamento que eu disse para vocês. O 2/3 é instável, a solução foge dele. E o zero é estável, a solução é atraída por ele. Tá bem?